Só um minutinho. Prontinho. Boa noite a todos, né? Primeiramente, eu agradecer a participação de vocês hoje, né? E como a Priscila já falou, se sintam em casa hoje, têm todas as suas dúvidas. Já vou aproveitar a oportunidade, vou me apresentar, né? Me chamo Raniele, mas se sintam confortáveis também para me chamar de Rani, é assim que eu sou conhecida na área, é assim que vocês recebem meus e-mails também. E hoje eu vou estar mediando esse Aori Talks, que o tema, a Priscila já apresentou, já comentou um pouco, mas é um tema realmente aberto e só para alguns alinhamentos. Caso tenha alguma dúvida, pode colocar no chat, pode esperar a Priscila terminar de falar e ligar o microfone totalmente à vontade, realmente se sintam em casa. E como o Matheus já deixou muito bem apresentado lá no Slack, todo mundo aqui tem um talento, né? Todo mundo tem uma experiência boa para compartilhar. Mas o ponto realmente é que às vezes é difícil a gente encontrar essas experiências, esses talentos, e ainda mais usar a nosso favor, né? Como se aproveitar delas. Por isso que o nosso Aura Talks hoje é para como é que a gente vai reconhecer, se conhecer melhor e se diferenciar em processos seletivos. E para isso a gente chamou a maravilhosa Priscila Alcácer aí, que vocês que já chegaram já viram que ela é maravilhosa, tem uma energia perfeita para esse Aura Talks de hoje. E, Pri, aproveita logo, já vou entregar o microfone para você poder. Primeiramente, muito obrigada por ter topado conversar com a gente hoje. E se apresenta para nós, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho sobre você fora desse âmbito de carreiras, o que é que você gosta de fazer no seu tempo livre. Se apresenta mesmo, o microfone é seu e muito obrigada. Eu que agradeço, Rani, é um super prazer estar aqui, né? Poder compartilhar um pouquinho da minha jornada com todos vocês. Eu já falei, vou reforçar, gente, é um bate-papo muito aberto. Eu de verdade tenho aqui, não tenho a pretensão de, acho que ensinar nada, né? Longe de mim, mas é também aí trazer um pouco do meu conhecimento e aprender. Eu acho que toda troca é uma forma aí de aprendizado, então saibam que é o meu objetivo maior. E falando um pouquinho de mim, Rani, eu vou misturar, né? Um pouco de quem é a Priscila profissional e a Priscila pessoa, porque esse já é um dos pontos que eu digo, gente, não existe essa dicotomia. Eu sou uma pessoa aqui, não, eu sou outra ali, não. Somos um só, né? E eu acho que é isso que faz com que a gente consiga até trazer aí a nossa essência, inclusive também para os nossos processos seletivos. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou psicóloga, eu diria que eu sou psicóloga de formação, de vocação, de paixão, né? Compartilhei hoje cedo com a Rani que eu até pensei em fazer engenharia, prestei vestibular, mas declinei, isso há mais de 20 anos atrás. Sou pós-graduada na área de RH, fiz pós-graduação em gerenciamento estratégico de RH e também fiz aí algumas formações em algumas ferramentas de análise comportamental. Embora eu acredito que todos nós podemos ser tudo aquilo que a gente queira, né? À medida que a gente consegue aí, de novo, já entrando um pouquinho do nosso tema, reconhecer os nossos talentos, o que a gente vai ter mais clareza poxa, se eu sei que esse é o meu talento, eu vou ter mais facilidade para desenvolver algumas atividades. Eu não tenho esse, mas eu quero. Ok, já vou trazendo aqui uma característica minha. Eu não sou a mais disciplinada na leitura. Vocês vão falar assim, poxa, uma psicóloga que não gosta de ler. Pois bem, sou eu. Mas eu tive que ir desenvolvendo essa habilidade em mim, né? Que não era só técnica, era também aí comportamental. Então, aí fiz a minha graduação, tive a minha primeira experiência profissional na área social. Foi outra coisa que é uma essência em mim, eu adoro ajudar, conhecer e desenvolver pessoas. Então, minha primeira experiência profissional foi na área social, lá ainda em 2000. Trabalhei 2 anos nessa área, fui depois para a área clínica, e sendo muito honesta com vocês, porque foi a primeira área que deu uma oportunidade para uma recém-formada, né? Eu me aplicava nas vagas, puxa, mas não dava certo. E aí eu falei, bom, às vezes a gente precisa ir caminhando para identificando aquilo que a gente quer. E aí trabalhei por 2 anos na área clínica, mas de fato, isso aos 23 anos não é do que me realizava. Eu sou uma pessoa extremamente dinâmica e eu queria ter um pouco mais de interação.
Então, eu brinco com as minhas colegas que a hora que eu saía no corredor, a fono compartilhava o caso, a outra compartilhava, e eu tinha aquela coisa mais solitária, né? Não posso falar nada, né? Então, enfim. E aí foi indo, e aí vem a minha trajetória para RH em 2005. Uma grande gestora, né, viu em mim aí o meu talento e eu me tornei aí, vim para a área de RH. Comecei na área de recrutamento e seleção de executivos, fiquei 10 anos nessa consultoria, e nisso também eu faço aí uma mudança, né, de vida. Até então, eu morava no ABC com os meus pais, a quem eu sou muito grato, né, a Maria Helena, José Roberto, que sempre aí investiram na educação. Se tem uma fala, e por isso que eu acho que eu sou tão conectada com a Lari, meus pais sempre me disseram assim, olha, filha, carro a gente não vai te dar, para mim e para os meus irmãos, inclusive, mas você vai poder fazer aquilo que você quiser. Ó, tem mais alguém, o Paulo é do ABC. Legal, eu sou de Mauá, Paulo. O pessoal antes tinha preconceito, agora acho que tem menos. Mas, enfim, e aí né, meu pai proporcionou que hoje a gente já tem isso disruptivo, mas há 20 anos atrás era necessário você ter um curso superior. Aê, Paulo de Mauá. Ó, gente, eu vou lendo aqui, já vou trazendo, vou lendo aqui o chat, já vou. Bacana, Paulo, muito bacana, feliz em saber. E aí, então, eu fiz a minha, né, vem aí a minha graduação, e quando aconteceu a oportunidade para vir para RH, era inviável, gente, de Mauá para Moema, né? Eu sou agora em São Paulo, capital, não sei de onde vocês estão, mas só para vocês terem ideia, dava 2 horas e meia de deslocamento em 2005. E aí eu faço, eu acho que uma outra grande, uma grande movimentação na minha vida, que eu vim aí morar na Vila Mariana. Não sei onde você está, Lucas, mas vim morar na Vila Mariana, que aí eu levava 20 minutos até o trabalho. Então, aí fiquei 10 anos nessa consultoria. Lá, a única a Rani está em Aracaju, delícia, hein, Rani? Aí, na praia, coisa boa, só amo praia. E aí, enfim, começo, então, a minha jornada em RH. E uma das características que a gente tinha nessa consultoria, e que eu também sou muito grata, a boa, Bia, de Curitiba. Curitiba, cidade top. É mais friozinho, mas hoje eu gosto mais de frio. A gente vai ficando um pouco mais velha, vai gostando mais de frio, viu, Bia? Bom, aí voltando, se eu for enroscando tudo, vocês vão avisando, tá? Que eu vou conectando tudo aqui. E aí, enfim, trabalhando aqui, então lá eu fiz vaga, gente, de tudo que vocês possam imaginar. A gente atendia diversos clientes lá. De fato, eu era headhunter. Hoje tem muita confusão no mercado. O que é headhunter? O que é job hunter? Nem tinha essa nomenclatura, para ser exata com vocês, de job hunter há 15 anos atrás. O headhunter, ele caça talentos. Então, e aí eu, né, fui ajudar e fazer a captação de talentos para diversas áreas. Nesse momento, eu também aí, né, então, estando já aqui em São Paulo, foi quando eu fiz a minha pós-graduação. E aí, quando eu conheço também o meu esposo, né, já morando sozinha numa república, ele morava sozinho, separado na época, e a gente, então, decide construir uma vida juntos. Isso já vão aí 16 anos, né, sou muito feliz pela família que nós construímos. Eu sou mãe de coração e sou mãe de pet. Eu já mostrei, mas vou mostrar de novo que mãe babona é assim, gente, para vocês verem o tamanho do meu pequeno gigante. Olha aqui, até para vocês escutarem latido, vocês não assustarem, tá? É o meu pequeno bebê gigante. Esses dias eu coloquei ele até no LinkedIn, fiz um gift lá, coloquei ele no LinkedIn, até aprendi para colocar, porque estava todo mundo colocando os assistentes fofinho, bonitinho, falei, bora colocar um gigantão lá. E aí, então, vem toda a minha jornada, começa a minha área, né, a minha atuação como headhunter, e em 2012 eu entendi que eu queria ir além, porque como headhunter a gente contrata os talentos, mas eu não conseguia ver depois, até acompanhava, gente, porque o LinkedIn ajudou muito disso, tá? Já vou aqui dando spoiler, porque antes, né, a gente não tinha uma rede social, então não dava para acompanhar. E aí eu propus, na época, para a minha diretora, para a gente começar a fazer o trabalho de consultoria de carreira por lá, em 2013. E aí eu começo também fazendo o trabalho de consultoria de carreira lá, focado, na época, na ferramenta no DISC. Então, aí também eram com os executivos. Em 2016, eu saio dessa consultoria, o mercado deu uma retraída, e aí a gente também começa a ter a questão, né, dos marketplaces. E fui qualificada no primeiro marketplace de hunting do Brasil, que foi em 2016, ele chamava de Raio. E aí a gente passa a fazer todos os processos online, ficou inviável na época, no modelo da consultoria que ela tinha.
Enfim, foi bem bacana. Eu, né, já era uma realidade fazer trabalhos online. Depois eu tive aí uma passagem em uma consultoria que tem um perfil mais de vagas administrativas aqui no centro de São Paulo, na famosa Rua do Emprego. Todo mundo que é por aqui, meninas, mas mesmo quem não é, deve conhecer, ali na República. E ali eu vivi diversas experiências, e foi quando eu também comecei, por indicação de uma pessoa que conhecia meu trabalho como headhunter, veio um cliente com uma vaga de TI. Gente, hoje a vaga de TI, eu ia falar, na época foi uma bucha, porque ela falou para mim assim, ah, não, uma vaga de back-end. Hoje eu sei que não era back-end coisa nenhuma, era uma vaga de full stack. E eu me lasquei. Enfim, mas aprendi muito, porque toda vez eu aprendo muito. Quando eu vou fazer uma mentoria nova, eu sempre entendo e vou estudar. E aí começa a minha trilha também em tecnologia, isso aí em 2019, né? Eu já fazia vagas, mas nunca tinha mergulhado no contexto. Começo, então, o meu trabalho com tecnologia e estudar um pouco mais essas trilhas. E depois aconteceu, então, a Revelo. Né? Na Revelo, de novo, eu aqui, costureira de pessoas, mas que também sou costurada, eu reencontrei a pessoa que me qualificou para o primeiro marketplace de hunting no Brasil, que é a Ana Neri. Hoje ela é uma gerente de operações na Revelo. O ano passado eu tive a grata felicidade de receber um prêmio das mãos dela. 6 anos depois a gente se conheceu pessoalmente. E aí eu começo, então, toda a minha jornada, e aí, de fato, eu mergulhei no mundo de tecnologia. Depois veio a Lari, e aí é isso. Hoje eu divido um pouco, né, a minha atuação como prestadora de serviço, como mentora de carreira, mas eu diria para vocês que 90% do meu tempo é dedicado à mentora de carreira. Quando alguém me pede algum apoio para alguma posição, como eu faço essa parte de abordagem para pessoas, para mim é natural, eu até faço. Mas hoje eu dedico meu tempo, os meus estudos e a minha energia, porque isso é muito precioso para fazer esse trabalho aí de mentoria e de desenvolvimento de pessoas, que é algo que, assim, me realiza extremamente, que me encanta conhecer. Para mim, cada história é única, cada cliente tem uma história individualizada, personalizada, e que a gente tem que olhar com cuidado, né? Porque não é porque a gente tem uma trilha de carreira para UI, UX, para produto, para data science, que ela vai se aplicar. Então, a gente precisa entender muito a história de cada um, e por isso que o autoconhecimento ele é fundamental, porque a trilha que funciona para a Bia não vai funcionar para a Bia Bianca, não funciona para a Bia Beatriz, né? São Bias diferentes, e a gente precisa levar em consideração esse contexto, Rani. Então, em linhas bem gerais e bem bagunçadas, essa é a Priscila. Eu tenho 42 anos, não tenho vergonha de falar a minha idade, não. É fantástica, maravilhoso demais. Quando a gente vê assim em LinkedIn ou até em apresentação, parece que você sempre esteve muito objetiva, né? Você sabia o que queria. Mas aí você já compartilhou que você iniciou em uma área que não era aquela que você gostava, que não tinha o dinamismo que você gostava. E aí você se conhecendo, teve que olhar para si mesmo e se conhecer e saber como mudar, né? Então, tipo, a minha pergunta é, tipo, como foi o seu processo de autoconhecimento? Compartilha aí com a gente como foi. Eu imagino que tenha sido difícil, mas quero ouvir de você como foi esse processo. Bacana, Rani. E acho que você falou uma coisa que é extremamente importante, né? A gente olha as redes sociais, e aqui eu já vou trazer uma fala, gente, que para mim ela é fundamental. Eu ouvi a primeira vez pela minha professora, mentora de meditação, que aliás eu achei que nunca pudesse meditar na vida. Eu, ansiosa, vou meditar? Não, e aprendi, e é possível sim. Foi uma etapa do meu processo de autoconhecimento. Mas o meu processo de autoconhecimento ele começou muito jovem, com 10, 12 anos. A minha essência, eu sou uma pessoa que gosta de rotina, né? Embora eu seja dinâmica, mas eu gosto de rotina, de saber, olha, essa aqui é a minha sala, não sei o quê. E aí, quando eu tive a minha primeira mudança, acho que mais radical, assim, né? Que foi sair do primário para o ginásio na época até então, eu chorava, eu não conseguia dormir, à noite eu chorava, e os meus pais, de novo, minha gratidão eterna aos meus pais, aos meus irmãos, à minha família, não tiveram vergonha 30 anos atrás e foram buscar, né? E aí eu fiz psicoterapia. E, gente, aquilo para mim, assim, criança, mas assim, foi transformador. Eu falei assim, quando eu crescer eu quero fazer isso.
quero ajudar as pessoas, quero tornar a vida delas melhor, de alguma forma. E aí, enfim, foi, né? Cheguei a fazer 2 vezes, depois na adolescência de novo, e aí eu comecei a me conhecer um pouco melhor. Eu falei assim, poxa, eu tinha medo de me arriscar, né? E aí eu fui entendendo, poxa, eu não preciso dar um salto tão grande, eu posso fazer saltos menores, mas construir essa jornada. E aí foi indo, né? E aí, então veio a questão, né, para fazer o vestibular, como eu disse para vocês, o curso de psicologia é um curso, gente, hoje até assim, é muito bacana porque eu vejo os formandos, né? Vejo porque a minha enteada faz psicologia, veja vocês ou não, né? Então a nossa relação é um pouco próxima, isso já vai um spoiler. Que muitos professores, inclusive, meio que exigem, né, que eles façam psicoterapia. Mas por que isso, gente? Porque se a gente não se conheceu minimamente, como que eu vou estar do outro lado, conversando com alguém, né, tentando ajudá-lo nesse processo? Eu digo que o processo de psicoterapia ele é um espelho. Muitas pessoas, às vezes, vão, né, em busca de respostas, e a gente está lá, às vezes, para ajudar a desenrolar aquele emaranhado, né, para mostrar as possibilidades. Então, meu processo de autoconhecimento depois foi aí na faculdade, eu, né, fiz psicoterapia, fui atrás da minha psicóloga da infância, ela foi minha supervisora nos meus 2 primeiros anos de clínica, porque senão não dava, gente. E aí, entendendo desse meu dinamismo mesmo, é que eu vim para a RH e nossa, gente, assim, sabe quando talvez vocês estejam vivendo isso com as áreas que vocês estão, você falou assim, eu adorava aquela coisa de falar com as pessoas, de estar o tempo todo conversando no telefone, entrevistando, foi assim, foi encantador para mim. Mas eu também percebia que eu precisava entender um pouco mais de mim, então continuei com essa questão das leituras, né? Um ponto que eu vou trazer para vocês, mas que foi fundamental, acho que é a questão do feedback, de você ouvir. E esse é um processo contínuo, gente. Eu digo que é um termo muito usado hoje, que antes a gente até talvez disséssemos que nós éramos eternos aprendizes, hoje a gente diz que somos lifelong learners, né? A gente só deu uma americanizada no termo, mas é isso. E aí eu tive, acho que 2 momentos que me marcam de novo muito nesse processo, que foi em 2017, quando eu entendi que recrutamento e seleção somente já não me fazia mais feliz, que aquilo não conversava mais com o meu coração, e aí eu precisava me acalmar, porque eu ficava muito ansiosa, né? Vocês, de um lado, como candidatos, pensam, será que sou eu? E o recrutador, ele tem uma pressão enorme para fechar a vaga, para fechar a vaga, para fechar, e naquele momento eu trabalhava com um volume grande de vagas, e aí eu encontrei na meditação uma forma de tentar acalmar a minha mente e de começar a trabalhar dentro de mim o processo assim, se der certo, tá tudo bem, se não der certo também, tá tudo bem também. De falar isso para mim mesma, de começar a trabalhar minha autocobrança um pouco menor. A meditação, ela foi fundamental. E depois um livro que eu vou trazer, não vou dar spoiler, mas que eu comecei a ter contato com ele em 2019, consegui ler de fato em 2020, e eu digo que assim, foi um processo, um tapa na cara, de falar assim, de onde você tirou dessa sua cabeça que você tem que ser perfeita, que as pessoas querem isso, que é isso que elas estão buscando em você, da gente saber pedir ajuda, né? Então, hoje não, já tem quase um ano, eu faço estudos semanais com uma amiga, estudos de carreira, e aí eu entendo, por exemplo, que a parte da minha escrita, minha comunicação escrita não é meu ponto forte, aí eu tenho uma amiga que me ajuda nisso, eu falo, Carolzinha, vem cá, me ajuda, tem que mandar esse texto. Então, esse processo na minha vida tem sido constante, Rani, assim, sabe? Então, eu tive alguns marcos, né? Que foi o processo de psicoterapia, depois a parte aí de supervisão, da gente ter, que nada mais é que um mentor, né? A gente chama de supervisor, mas é um mentor, na verdade, ela era uma psicóloga mais experiente, então ela era a minha mentora mesmo, e aí de ir trabalhando isso ponto a ponto, que é um eterno. A cada dia, esses dias eu descobri um ponto, não, eu reconheci um ponto forte em mim com uma fala da minha filha. Ela falou assim, mas você já percebeu que isso aqui, você é muito isso? Eu falei, é verdade, eu sou mesmo. E aí eu tomei consciência, acho que eu já sabia, só que eu não tinha, sabe, consciência e clareza. Fantástico. Já trazendo isso sobre ponto
pontos fortes, né? Que geralmente é o que que quem se candidata a uma vaga é perguntado, sempre é questionado quais seus pontos fortes, fracos, sobre as experiências. Teria algumas perguntas que poderiam, ou, sei lá, algumas perguntas bases que deve ser feita para dar esse primeiro passo nessa jornada de autoconhecimento? Tem. Na verdade, assim, eu digo que, assim, gente, não então você vai falar assim, nossa, então, Priscila, é um superpoder? Não. O autoconhecimento, ele é um conjunto de habilidades e que elas podem serem desenvolvidas, todos nós, né? Então você vai falar assim, ai, não, só quem é da psicologia, não, né? Bora desmistificar isso, que não é isso não, gente, todo mundo pode desenvolver. E aí, quando eu vou desenvolver uma habilidade técnica, né? Vocês aí, né, dentro das áreas, poxa, vocês têm que fazerem perguntas, estudando, e a mesma coisa, Rani, é quando a gente vai fazer esse trabalho em relação à questão, né, pessoal. Porque quando a gente vai buscar às vezes num processo de psicoterapia, ou num processo de mentoria, ou até mesmo em cursos, as pessoas vão fazer algumas perguntas para a gente, e é nessas perguntas que a gente consegue começar a se conhecer. Até se você quiser, Rani, compartilhar aqui com a gente aquelas perguntinhas, depois fiquem tranquilos que a gente vai disponibilizar esse material, tá, gente? Para quem quiser. Mas eu separei aqui, não é também um roteiro pronto que tem que ser, mas alguns exemplos de perguntas para a gente fazer a si mesmo e trabalhar o autoconhecimento. Então, uma pergunta que é clássica em todo processo seletivo, né? Ah, fala um pouco de você, não sei o quê. Então, se você tivesse que se apresentar em poucos minutos, como você se descreveria? Né? E aí, gente, de novo, não tem, ai, não sei o quê. Começa a escrever, joga no papel. Eu falaria isso, porque o papel vai trazendo de novo clareza para a gente. Eu só consegui estruturar isso aqui para vocês e estruturar algumas coisas junto com a Rani à medida que a gente foi, né, jogando aqui para o papel. A gente vai trazendo clareza, vai tomando forma. A princípio, você fala assim: meu Deus do céu, como que eu vou começar a falar de um tema que é tão intangível, né, que eu não mensuro? Vamos jogar no papel. A mesma coisa para vocês. Então, pega lá, se eu tivesse que falar em poucos minutos, como eu me escreveria? O que vocês gostam de fazer e gostaria, às vezes, até de fazer mais? Porque, às vezes, a gente gosta de fazer e não faz. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, de repente, a Bia lá em Curitiba. Poxa, eu adoro, sei lá, ir naquele parque que tem lá. Tem uns parques lindos aí, né, Bia? Mas eu nunca vou. Poxa, por que eu não estou indo, né? A, a outra Bia aqui, que eu já sei que eu conheço um pouquinho, que ama animais. De repente, assim, poxa, eu gosto, e por que eu não estou fazendo? Então, é a gente começar a trazer isso. O que eu não gosto de fazer e gostaria de ter que fazer ou não fazer? Lembra que eu contei para vocês na minha jornada que eu passei a não gostar de só fazer recrutamento já não falava mais comigo, e eu queria fazer menos. Então, eu ainda não tinha, gente, vou ser muito honesta com vocês, em 2017 eu não tinha clareza de que eu queria focar na área de mentoria de carreira, embora já estava lá na minha cara, mas eu não tinha clareza. Para vocês terem ideia, eu tinha pensado e cogitado em voltar para a psicologia social, porque, fazendo até um parênteses, naquela consultoria que eu trabalhei no centro de São Paulo, tem um projeto muito bacana que eu fazia mentoria coach de carreira com refugiados, para inseri-los no mercado de trabalho do Brasil. E eu me identifiquei, nossa, amava. Só que eu excluía a parte de carreira, eu só pensava no social. Aí veio a pandemia, como que eu ia para a rua, gente? Não dava, né? Mas eu já tinha clareza do... Então, às vezes, a gente saber do que a gente não quer já é um super passo, já ajuda bastante. Ô, Pri, vou te interromper rapidinho nessas duas, porque eu acho elas fantásticas. E eu acho que elas são uma base, assim, para você definir o que você quer para sua carreira mesmo. Mas Exato. você acha também, eu tenho 22 anos, né? Eu estou finalizando uma faculdade, e você acha também que o que você gosta, o que você não gostaria de fazer, pode ir variando com o tempo, e isso Super. ir moldando sua carreira? Super. Eu digo que assim, ó, ao longo da vida, a gente vai ter pelo menos, gente, umas 2, 3 carreiras. E que ao longo desses meus 2 anos e meio, 3 anos focada, né, em mentoria de carreira, eu já tive gente com 50 anos fazendo transição. E às vezes, gente, não é que assim, ó,
não é nem que eu não gosto mais, porque às vezes aconteceu isso com uma mentorada minha recente. Ela transformou um hobby em profissão, e aí ela passou a detestar. E aí eu falei, então vamos voltar esse hobby, voltar ele para a caixinha do hobby, né? E buscar. Hoje ela, inclusive, na semana passada ela foi aprovada num processo de UI UX, mais UX Research, e muito bacana, só para vocês terem ideia, o hobby dela depois vocês podem olhar lá no meu perfil, não tem problema, ela deixou uma recomendação super fofa para mim, o hobby dela é da fotografia, né? E o que o UI UX faz, né? Aqui a Bia pode contar para nós um pouco mais, tem mais alguém, é o Lucas, não sei quem que é aqui de UI, é o Eric. É contar histórias, né? O AI está contando histórias. Na fotografia a gente também conta histórias, só que a gente conta de outra forma. Então, eu acho que é isso, assim, é a gente descobrir de verdade aquilo que a gente gosta de essência, sabe, Rani? Então, assim, por exemplo, eu amo, tá lá na minha primeira frase, se vocês olharem lá no meu perfil do LinkedIn, lá na Wari, eu amo ajudar, conhecer e desenvolver pessoas. Gente, eu sou aquela que deve ter gente aqui que não deve curtir, que deve detestar, que puxa a conversa até com a árvore. Sou eu. Eu adoro conversar. A minha filha fala assim para mim, ai, Pri, eu vou o caminho inteiro procurando tentar não encontrar ninguém que eu conheço, e você sente falta quando você vai no parque e não vê ninguém que você conhece. Eu falei, pois é, você tá vendo? Então, a gente se conhecer, esse ponto é extremamente importante, porque se eu tivesse que trabalhar o tempo todo só com a máquina, eu não ia ser feliz. Eu preciso dessa interação. Essa interação, ela me alimenta. Mas a atividade em si, Rani, ela pode mudar e a gente pode, inclusive, ao longo da vida, ajustar algumas habilidades, né? Às vezes, em algum determinado momento da vida, por alguma situação, você acaba ficando um pouco mais introspectivo, um pouco mais, né, calado. Você colocou, né, Eric, que você é mais calado. Mas você sabe que assim, ó, até com as pessoas que estão pegando ônibus com você. Mas, ó, eu acho que assim, e a gente não precisa forçar, sabe, Eric? Assim, é uma coisa que a gente vai. Poxa, isso não é o que eu mais gosto. Uma coisa que eu defendo muito das pessoas mais chamadas introvertidas é assim: o introvertido, que ele é assertivo, ele sabe o momento que ele tem que falar, muitas vezes ele tem uma habilidade melhor, às vezes, do que o extrovertido, porque o extrovertido, ele gosta tanto de falar, que às vezes ele não se percebe o momento que às vezes ele tem que calar um pouquinho. E aí a gente também vai aprendendo a dosar isso, sabe, Rani? E aí a gente vai depois mostrar para o pessoal um exercício lá na frente, por quê? Porque às vezes eu acho que eu sou pá. E aí, quando eu também escuto do outro, de novo, o feedback, como ele é importante. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado ao longo da vida, porque, infelizmente, nem todo mundo é legal, nem todo mundo, às vezes, tem boa intenção. E eu já recebi um feedback, eu fiz um post disso também, inclusive, que mexeu muito comigo, que falou assim, que eu era humana demais e que eu não podia trabalhar. Aí eu falei assim, puta, se eu sou humana demais, realmente, então, na área de recrutamento e seleção tem alguma coisa errada, né? Porque às vezes eu tenho que falar não, às vezes porque às vezes as empresas me impunham alguns limites nas vagas que eu não concordava. E, gente, quantas vezes eu fui reativa, e isso eu olho hoje, as pessoas falavam para mim, Priscila, você é reativa. Sou reativa nada, eu tô olha só, já gritando com a pessoa, gritando não, né? Mas já no embate. Porque eu defendia aquilo que eu acreditava, né? Que eu acredito. E aí a gente vai refinando isso, sabe, Rani? Então, assim, outra coisa, se você perguntasse para mim há 10 anos atrás, Pri, você vai ser mãe de cachorro? Eu ia falar, você tá doida, Rani? Você pirou na batatinha? Claro que não. Eu sou enlouquecida pelo meu filho, eu não tenho vergonha nenhuma, isso vai ficar gravado e que fique. Ele dorme comigo, meu esposo é ainda mais louco por ele do que eu. Eu cozinho para ele. E aí são as nossas experiências que vão nos moldando. E, de novo, como uma habilidade, a gente pode treinar, né? Mas a gente vai se reconhecendo, né? Como o Eric falou, ele é mais calado e está desenvolvendo. E a gente vai desenvolvendo, respeitando, gente, acima de tudo, as nossas características. Agora, quando de repente eu falasse assim, nossa, Eric, você é calado, né? Não sou calado, não, só não gosto de ficar falando aí com as pessoas. Tudo bem.
Percebe como é diferente? Quando eu consigo reconhecer, eu consigo usar isso a meu favor. Mas a gente leva um tempo, gente. A gente, né, acho que a maioria de vocês aqui são mais jovens, bem mais jovens do que eu. E é normal. Mas quanto mais a gente fizer esses questionamentos, a gente mais vai refletir sobre esses pontos. Né? Então, aqui, o próximo, Rani, como as pessoas à sua volta o definem, né? A gente já vai trazer aqui, gente, também não é para sair perguntando para todo mundo, não, sabe? Porque tem gente, como eu falei para vocês, bem maldosa. A gente vai falar sobre um exercício que dá para a gente exercitar isso aqui, bem bacana. Aqui, né, na sua percepção, quais são seus pontos fortes e pontos a desenvolver? Esse é um ponto, gente, que inevitavelmente perguntam para a gente, às vezes, hoje, pelo que eu tenho percebido, em alguns processos seletivos sim, outros não, mas a gente tem que ter clareza e não tem que ter vergonha, não. Olha, né, como eu disse para vocês aqui, olha, eu sou uma pessoa que não sou a que mais amo mudanças. Então, você falou assim, Priscila, hoje você vai sentar aqui, amanhã você vai sentar ali, amanhã você vai sentar ali, e agora você está fazendo para tudo. Eu levo um tempo maior para processar. Mas à medida que eu comecei a ter mais entendimento sobre isso, eu falei, preciso melhorar isso um pouco em mim, né? Então, eu vou tomando consciência e vou buscando coisas para me ajudar. E os pontos, é o que eu digo, ponto a desenvolver, quem não tem, gente? Quem falar para vocês assim, eu não tenho nada para desenvolver, você fala assim, então tá bom, né? Jesus, porque meu maior mentor é Jesus, né? Então, ó, ok, né? Se você não tem, todos nós temos, né? Quais são os objetivos? Eu nem coloquei aqui de longo prazo, gente, porque isso muda tanto. Então, meu objetivo de curto prazo, e aí a gente pode ser, sabe, quando a gente fala em curto prazo mesmo, vocês, poxa, meu objetivo de curto prazo é terminar esse curso na UARI. Eu tenho uma outra pessoa, depois até deixo o nome, acho que eu nem acabei colocando no material, Rani, mas que eu gosto muito dele, foi que inclusive me ajudou a ter clarezas do papel do psicólogo e do coaching e parar com essa besteira de um criticar o outro, que cada um tem o seu propósito, cada um traz ganhos para as pessoas, né? E a gente liga o farol, o carro, quando ele liga o farol, ele ilumina os próximos 10 metros. Ele não ilumina lá 10 quilômetros. Se eu sair daqui de São Paulo, eu não vou saber toda a minha trilha até Curitiba, até Aracaju, eu não vou saber. Então, assim, eu sei qual que é a minha trilha aqui no próximo, e depois a médio prazo. E aí eu vou indo. Avancei esses 10 metros, vou buscar, então, meus próximos 10, né? É estar no movimento, né? O que te faz bem? O que te desagrada? Então, poxa, o que me faz bem? Eu gosto de um ambiente mais, né? De novo aqui vou trazer o Eric, que ele acabou colocando, né? Não sei, o Lucas aqui, o Paulo, mas enfim. O Eric, eu sou mais calado. Poxa, então ele deve talvez gostar de um ambiente um pouco mais silencioso, às vezes, ou não, mas assim, funciona bem melhor assim. Procura trabalhar isso, né? Como que você reage em situações desafiadoras, né? Então, aquela assim, poxa, no primeiro momento eu travo, depois eu vou buscar o conhecimento. Legal, se eu já sei que eu travo, não fica muito tempo ali, não. Travei, já vou buscar ajuda, né? Starta isso em você. Do que você tem medo? Medo todo mundo a gente vai ter, né? Reconheça, aqui isso é muito importante, gente, o que você gosta e sente orgulho em mim, o que você gosta e sente orgulho em si mesmo. Comemore as pequenas vitórias. A cada projeto que vocês entregarem, poxa, olha, tinha aquele exercício lá e eu arrasei, foi show. Ótimo, já é um avanço. Às vezes a gente espera para comemorar aquela grande conquista, não quando eu postar lá o certificado que eu concluí o curso. Não, não. Você aprendeu uma nova ferramenta, uma nova habilidade, parabéns, né? Acho que é a gente comemorar as pequenas vitórias, isso é essencial. E também não, né, de novo, não perder de vista, comemorar, mas o que eu ainda posso aprender? O que eu posso me desenvolver? Onde eu posso me aperfeiçoar? Pessoal, né, de UI UX, o Figma hoje é o software, né, que mais tem aí atuado em data science, é o Python, não, eu quero ir para outra área, pessoal de produto, né, o que tá mais aí? Eu já vou deixar no meu radar, né, vou deixar no meu radar que é isso que eu quero trabalhar daqui a um tempo. Então,
E, de novo, gente, escreve no papel, sabe? Escreve aqui de novo, eu, né, minha idade. Digita lá no Notion, no bloco de notas, coloca lá, traz isso, sabe? Para vocês terem clareza e ir lendo. E daqui a pouco, o que eu achava que era meu ponto forte há 2, 3 anos atrás, ele já se transformou. E que bom! De repente, que eu tinha colocado como a desenvolver, eu já desenvolvi. Agora eu vou desenvolver outras coisas, que eu vou estar sempre desenvolvendo. Fantástico, Pri, fantástico mesmo. Eu acredito muito nesse Eternos Aprendizes e também estou sempre buscando me desenvolver, assim como também eu amei as perguntas. Depois a gente vai compartilhar o doc entre vocês, então se vocês quiserem ir respondendo, entendendo o que faz sentido para vocês, para a carreira de vocês. Eu sou um pouco como o Eric, um pouco muito comunicativa, eu me considero adaptável. Eu tanto falo, gosto de me comunicar, de conversar, mas também gosto muito de ficar em silêncio. Então, isso são características sobre mim que, como eu já comentei com a Pri, eu fui me desenvolvendo com o tempo. Eu fui pesquisando também e procurando entender quais eram o que fazia sentido para mim, para minha profissão. E você, como recrutadora, acho que cabe essa pergunta num contexto onde a gente está em um mercado super aquecido em tecnologia, como você já falou aí sobre as áreas que a gente já aborda aqui, pelos olhos de uma pessoa que está contratando. Como é visto uma pessoa que até domina os hard skills, tem um bom potencial na parte prática mesmo, mas não consegue demonstrar esse autoconhecimento? Tipo, o quanto isso importa durante um processo seletivo, uma pessoa que se conhece? Show, Rani. Tem uma pergunta que eu sempre treino com os meus, que na verdade, né, quando a gente faz a parte de preparação para a entrevista, eu sempre incluo. Às vezes eu coloco de um jeito, às vezes eu coloco de outro, que é assim. Qual é o projeto que você mais tem orgulho de ter trabalhado, né? Me conte como que você atuou. E aí, gente, o cara domina, ele domina o software, ele domina lá toda a trilha, mas ele não consegue te contar o que ele fez, como ele fez. Aí você fala assim, você olha lá, ele tem todos os certificados, ele até mandou o case, né? Só que ele não consegue trazer isso para você, né? Comunicar, verbalizar, né? Eu posso dizer para vocês que ao longo da minha trajetória como recrutadora, acho que tem uma coisa que eu fiz muito na vida foi entrevistar. E quando eu fazia os processos seletivos de hunting mesmo, né, que é a posição de gerência, de direção, às vezes você ia movimentar, a gente movimentava, às vezes, gente, pessoas que estavam, sabe, no sul para ir morar no Nordeste. Então, era uma super responsabilidade, você está mudando a vida da pessoa. E aí a gente tinha que ter todo um cuidado, mas também de avaliar isso, né? E aí, se a pessoa não consegue trazer para você, por exemplo, como que eu me relaciono com os meus pais, ou se de repente, assim, é uma pessoa extremamente vaidosa, arrogante, você pode conhecer tudo, mas isso não quer dizer que você é suficiente total, que não precisa de pessoas, né? A gente é sempre sobre pessoas, né? A gente está pensando num produto, a gente está pensando em um produto para as pessoas. Eu estou pensando lá na experiência do usuário, eu quero ver como que ele navega, como eu melhoro a experiência, ou eu faço uma prototipagem, o design que melhor vai agradar, ou então eu estou lá em dados, eu quero entender esses dados, em como que, né, para aquela população, como eu posso facilitar através, como que os dados vão me trazer, né, o óbvio, o não óbvio, né, que eu acho muito bacana isso dentro da área de dados. Você vai lá, você consegue, né, traduzir algumas coisas. Mas se eu não conseguir demonstrar isso para as pessoas, se eu não consigo, pensa, eu sou o melhor, vou pegar aqui, né, a gente não tem ninguém da área aqui, melhor, mas vocês sabem que é uma das áreas que mais estourou, os devs. Porque se você tem o dev lá, o cara, ele faz um negócio lá no back, ele é full stack, ele vai no back, no front, ele joga nos dois times, só que o cara, ele não consegue falar com o cliente. Como que vai fazer? Ele, no máximo, que ele pode trabalhar é como freela, fazer os projetos dele, recebe lá. Então, assim, isso limita, Rani, a carreira. E aqui eu vou trazer uma frase máxima, gente, que eu acho que se vocês não escutaram, vocês coloquem lá.
que muitas pessoas são contratadas às vezes, né? Quando um processo seletivo, hoje bem menos, mas são contratadas às vezes pelas competências técnicas e desligadas, demitidas pelas comportamentais, pela dificuldade de estar no dia a dia. Hoje os processos seletivos estão cada vez mais focando, né, o fit cultural, a questão dos valores, para minimizar tudo isso. Mas essa é uma habilidade. O primeiro contato, geralmente, quem faz com você, né, é alguém, mesmo que seja um gestor, alguém de RH, ele quer conhecer um pouquinho de você. Né? Então, ele não vai, num primeiro bate-papo, ele não vai avaliar nada técnico. Então, por isso que o autoconhecimento ele é muito importante. Eu concordo bastante. Eu acho que com autoconhecimento e também a gente traz muito aqui na Hora Stock sobre o soft skills e como isso facilita e é muito importante para o mercado atual de trabalho. Você teria já, ainda focando no exemplo anterior, você teria algum exemplo, assim, na prática que você já vivenciou como recrutadora? Olha, eu vou dizer para vocês que eu já tive sim alguns casos, né? Não, antes mesmo da área de TI, pessoas que, por exemplo, eu identificava um super talento que às vezes não estavam prontas, uma pessoa que ainda, se você olhasse, era, então a gente tem que contratar com um nível de assistente, não, mas a pessoa ela tinha skills, ela era tão proativa, ela tomava, não sei o quê, você falava assim, não, essa pessoa a gente pode apostar um pouco mais, e isso, a gente pode, inclusive, mostrar nos processos seletivos, né? A pessoa que às vezes ela é mais flexível, né? Eu sei que, de novo, não quero generalizar e nem quero entrar aqui nesse tema que eu acho que hoje está, inclusive, muito difícil de se falar, porque eu vou falar aqui do LinkedIn, que é a rede principal profissional, é recrutador que reclama de candidato, candidato que reclama de recrutador. Não quero entrar nesse, né, bolo de gato aí. Mas você se mostrar disponível, isso faz toda a diferença, né? E eu já tive, sim, casos, e ao mesmo tempo eu já tive casos, por exemplo, uma pessoa que era extremamente, nossa, muito boa tecnicamente, né? Eu falei, nossa, gostei, e aí você, olha, preciso que você responda isso, isso. Eu não vou fazer, eu estou empregado, por que você quer que eu faça isso? Falei, não, eu entendo que você está trabalhando, imagino que você deve entregar muitos seus resultados aí, mas é uma parte do processo, né? Entendo que o nosso desafio é interessante. Não, então tá tudo bem, você, né? Mas isso já te faz ali naquele momento, né, descartar. E ao mesmo tempo eu já tive candidatos que eu tive tanta afinidade comportamental que você começa a batalhar, sabe, por aquele candidato, não deu certo nessa vaga, você lembra dele, não, mas acho que essa vaga aqui também tem a ver com ele, vou recomendar ele de novo, vou batalhar com ele de novo aqui, porque a pessoa, ela te traz esse retorno, né, essa reciprocidade, eu acho que é um pouco sobre isso, então infelizmente já teve casos, sim, Rani. Muito bom, tipo, saber que uma pessoa que realmente demonstrar ser uma pessoa flexível, acho que isso vale para tudo, né? Vale para o dia a dia, para entrevistas em gerais. A Bianca tem uma dúvida? Fica à vontade. Tenho. Além das perguntas mais específicas, direcionadas para a parte técnica, que tipo de pergunta que pode ser feita num processo seletivo e que pode ser uma boa oportunidade para destacar o autoconhecimento, talvez soft skills, enfim, o que pode vir do recrutador que a gente já tem que acender o alerta na hora e falar, opa, hora de mostrar que eu me conheço aqui. Bacana, Bia. Eu falei rapidinho sobre ela, mas eu vou agora aqui falar. É uma pergunta que eu digo que assim, né? É a hora de você fazer a sua estrela brilhar. E se o recrutador não te perguntou, e no final ele te der a deixa, tem alguma coisa que você queira acrescentar? Porque tem alguns que dão, tem outros que são super objetivos, não dão, né? Mas é assim, qual o projeto que você mais tem orgulho de ter participado? E aí você consegue, assim,
trazer suas ações práticas mesmo, como você se organizou, e aí você consegue trazer a sua soft skill de organização. O que foi, de repente, uma facilidade? Olha, nesse ponto aqui eu tive, né, foi muito fácil, nesse aqui eu já tive que ajustar um pouco a rota, os resultados desse projeto final, e olha, na entrega a gente entregou lá o app assim, assim, assado, e também, assim, né, o impacto desse projeto, né? Então, assim, eu digo que em um projeto, por isso que eu, de novo, me identifico muito com a metodologia de formação na UARI, que sempre seja um curso um pouco de uma trilha mais longa, mais curta, pede para vocês desenvolverem um projeto, porque mesmo vocês, de repente, não tendo a experiência, você pode conseguir, sabe, falar dessa trilha. Olha, não, esse projeto que eu fiz aqui, inicialmente eu achei que ia ser fácil, mas aí eu tive que fazer isso, mas ao mesmo tempo, olha, no final o projeto teve esse impacto, isso mostra, sabe, a flexibilidade de recalcular a rota, eu tive que recalcular a rota, vim por aqui, e aí é o momento mesmo de fazer a sua estrela brilhar. Ou, de repente, pode acontecer de um recrutador trazer uma pergunta assim, ou um gestor, né? Ah, me fala um projeto que você participou e que deu tudo errado, que foi, né, que trouxe prejuízo, às vezes eles querem saber. E aí, de novo, a gente não tem problema, a gente reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações. Olha, nesse projeto aqui, realmente a gente imaginou que, sei lá, fazendo essa e essa trilha dar certo, não deu, a gente teve que recalcular, precisamos refazer o planejamento e disso. E aqui, sabe, misturar, eu brinco que sempre tá atento àquela parte dos pré-requisitos e ver lá, né? Eu brinco que eu chamo de sopa de letrinhas, porque às vezes então o que ele quer ouvir que eu fiz isso na área de produto, que eu fiz, sei lá, tenta trazer para ele essa parte mais técnica, mas trazendo um pouco da sua habilidade de organização, de pedir ajuda, aí eu pedi ajuda para o meu par, para me ajudar, ou, né, como é isso mesmo, Paulo, falar dos erros é um clássico, e aí, de repente, ele pode te perguntar assim, e o que você aprendeu com tudo isso, né? Porque eu escutei esses recente também, é importante. R e aprenda rápido. Então, assim, não tem problema. Olha, eu já identifiquei que aqui eu errei, aí eu percebi que eu tinha que fazer assim, recalculei e fiz. E isso faz parte, gente. Faz parte aí do processo da gente entender, né, que como seres humanos somos falíveis, né, e vamos estar aí errando, né, talvez aí, não o tempo todo, mas que isso faz parte do processo, isso inclusive nos torna mais humanos. Graças a Deus, vocês já veem aí, né, vou tratar vocês todos como mais ou menos na mesma faixa etária. Quem não for, sinta-se aí mais jovem, mas de uma geração em que o erro ele é mais aceito, ele é mais a gente, né? A geração, a minha geração, né? Que eu ainda venho de uma mista de geração X, Y, a gente vinha com uma ditadura, né? Que o erro ele não podia, né? O erro. Ó, o pai dele chegou, é por isso que ele tá fazendo barulho, ainda bem que eu já apresentei ele para vocês. Que o erro era algo que, sabe, não era permitido. Então, o erro, ele é permitido, sim. É claro que a gente também não pode viver errando, né? A gente tem que errar, recalcula a rota e aprende, mas faz parte do processo. Respondi, Bia, a sua pergunta? Boa. Ótima pergunta. Já seguindo nesse rumo, desde que eu entrei aqui na área, acho que desde a minha entrevista, eu escuto essa frase, que a gente erra, mas a gente só erra uma vez. A gente erra, aprende com o erro, corrige e segue a vida. E isso é muito interessante, porque uma coisa que a gente escuta muito quando a gente aprende sobre entrevistas quando perguntar sobre os erros ou o que deu errado, puxar a sardinha assim para o que a gente conseguiu resolver. Isso é uma técnica que funciona mesmo, tipo, perguntar o que deu errado e daí você não, mas eu resolvi de tal maneira. Isso realmente na prática funciona? Sim, sim, porque muitas vezes, por exemplo, até conectando essa pergunta, Rani, com a pergunta, né, do ponto lá desenvolver, né? Eu tenho que, por exemplo, como eu trouxe para vocês, né,
que eu acho que eu posso, é uma soft e uma hard skill, por exemplo, a minha comunicação escrita. O que você tem feito? Tem que desenvolver, meu ponto a desenvolver esse, tá bom, e o que você tem feito para desenvolver? Que a gente tenha coisas para desenvolver, ok, mas o que você tem feito para desenvolver? A mesma coisa em relação ao erro, tá bom, né? Não atingi minha meta, ou enfim, não desenvolvi lá o projeto, tá bom, que solução que você foi atrás para resolver aquele problema, né? É sobre isso, né? É sobre a gente buscar aí uma solução para desenvolver esse erro. Assim, e mais para frente vai ter outro erro, gente. Se errar de novo também é a mesma coisa, poxa, não tem problema, significa que talvez ainda eu não concluí todo o processo de aprendizagem. E tá tudo bem também. Com certeza, eu acho que errar faz parte. Se você não erra, você não é humano, né? Faz parte da nossa identidade errar. E aí, já falando um pouquinho agora, no âmbito escolar mesmo, alunos, o pessoal que tem uma rotina assim, geralmente é mais corrida, já tem trabalho, conciliar trabalho, estudo, outras atividades de vida que também é muito importante. Como é que o pessoal, nossos alunos, vai conseguir se capacitar, se encaixar? Não sei se eu acho que imagino que você trouxe alguns exercícios de autoconhecimento para poder lidar com esse ritmo de vida e também quanto tempo de estudo de carreira é o ideal, se existe um tempo ideal. Show. Eu vou falar já um pouquinho disso, né? E a gente já traz aqui 2 exercícios, gente, que eu trouxe para falar um pouquinho, né? Além das perguntas, que a gente pode também trabalhar. Primeiro, assim, eu não gosto de ser taxativa. Tem que ser tantos por cento disso, tantos por cento daquilo. Mas eu digo que nunca é saudável a gente focar só no técnico ou só na questão comportamental. Então, poxa, vocês têm, eu acho que esse é de novo mais um diferencial que a UARI traz, de ter lá as mentorias técnicas e as mentorias de carreira. Posso dizer para vocês que eu conheço algumas escolas e são poucas as que têm aí, né? Eu digo que essa dupla que funciona super bem, porque às vezes vocês vão ter dúvidas técnicas que eu não tenho uma skill profunda para responder, eu vou entender um pouco da trilha, ao mesmo tempo alguns pontos, às vezes, de carreira, que o mentor técnico não vai ter, né? Mas eu digo que a gente buscar um equilíbrio. Às vezes, num primeiro momento, eu preciso focar um pouco mais na minha trilha técnica, então eu vou dedicar, sei lá, 70% do meu tempo para aqui e vou dedicando, né, para a minha parte mais de carreira comportamental. Se eu, né, tenho habilidade de ler 2, 3 livros, vou ler 2 técnicos e vou buscar um para o meu autoconhecimento. Né? Se eu tenho possibilidade de fazer as mentorias, poxa, vou fazer 2 técnicas, mas vou entender um pouquinho como que eu posso ir também evoluindo na minha carreira. Eu digo que, assim, por exemplo, tem 3 pontos chaves que são importantes, né? A gente começar a trabalhar networking. Se eu quero ir para uma área, eu preciso conversar com pessoas dessa área, eu preciso estar nesse universo. E como eu crio networking? Eu não crio networking do dia para a noite. O networking, ele não tem que ser, vocês já devem ter lido e visto várias vezes, mas tem que ser uma coisa genuína de fato, né? Eu não posso querer buscar só. Então, eu vou ir construindo aos poucos. A gente tem, poxa, se vocês buscarem lá, vai ter uma cacetada, você coloca lá quem que é mentor na área tal, na área de produto, é fulano beltrano. Vou me conectar com essas pessoas no LinkedIn, vou começar a perguntar como é o dia a dia, o que elas fazem. Eu não vou esperar para fazer isso quando eu já tiver com o meu projeto, porque aí eu vou querer que o resultado aconteça do dia para a noite e ele não vai acontecer. Então, essa é a minha sugestão, Rani. E às vezes, talvez eu vou ter que, às vezes, depois focar muito, talvez, na minha parte mais comportamental. Olha, eu já avancei aqui, agora eu tenho que ir lá correr, tenho que focar um pouco mais no networking, estou me aplicando nas vagas, vou ter que perder um pouquinho a vergonha, Eric, e ver quem é que divulgou a vaga e fazer contato com a recrutadora e falar assim, estou aqui à disposição, já me apliquei na vaga, se você... Essa, gente, é uma eu não gosto de dizer dica, porque acho que dica parece que é uma coisa que é gratuita, assim, é uma orientação mesmo, sabe? É uma orientação pautada em resultados que eu já tive com os meus mentorandos. Faça contato, me apliquei a uma vaga, veja quem trabalha nessa empresa, quem é a recrutadora e faça um contato. A gente está aí, milhares de pessoas se candidatam na oportunidade, tenta se aproximar,
né? Tenta se destacar no meio daquelas pessoas. Vou mandar um convite lá vou adicionar uma pessoa no LinkedIn. Gente, não é à toa que colocaram lá aquele campo, o pessoal de UI UX ou quem quer que seja os front-ends, ou o pessoal de produto, não sei quem foi, gente, mas não criou aquele campo, adicionaram uma nota à toa. Adicione uma nota. Eu brinco que é mais ou menos assim, Rani. Você vai na casa de alguém, você bate na porta, você não sai entrando, oi fulano, psh. Não, você bate na porta, oi, ô fulano, é aqui a Beltrana, é a mesma coisa, gente, oi fulano, né, vi que você é um profissional da área X, me identifico muito com com o perfil com essa área de atuação, queria te ter na minha rede de networking para troca de conhecimento, de experiência, aproveito para me colocar à disposição se eu puder ajudar de alguma forma. Você está explicando por que você quer se conectar com aquela pessoa. Eu digo que a gente vive uma ditadura, Rani, que, por exemplo, eu de RH não posso recusar nenhum convite. Nossa, mas você não vai aceitar tudo, fulana. Então, assim, mas... E eu não... São raros os convites que vêm com uma notinha. Oi, Priscila, não sei o quê, sabe? Então, e não é assim, ai, né, que chato, que isso. Não, gente, poxa, é mostrar o porquê, sabe? É mostrar o porquê. Então, eu acho que isso é um ponto, assim, da gente buscando, às vezes, né, a gente vai focar em um campo e mais em um outro, talvez quando eu estiver, de novo, focando na parte de me aplicar aos processos seletivos, eu vou ter que dedicar mais tempo a essas skills comportamentais, porque aí eu já estou com uma bagagem mais técnica, mas não deixem, gente, para buscar as questões de carreira lá no fim, porque aí não é do dia para a noite, eu não viro a chavinha, sabe? Hoje é quarta, amanhã é quinta e já não, né? Eu vou construindo o meu currículo, eu vou construindo o meu LinkedIn, eu vou construindo o meu portfólio, eu vou construindo. E essa construção, às vezes ela leva, né? Vai levar um tempo, né? Não, agora abri aqui um arquivo em Word e escrevo tudo, né? Então, a minha sugestão, Rani, de verdade, é assim, cada um no seu tempo, mas nunca focar só em um e só em outro, né? É buscar um equilíbrio, aí uma harmonia. Nossa, maravilhoso. Eu acho que essa orientação que você deu foi uma orientação extremamente valiosa, porque realmente, às vezes, a gente fica com vergonha de se conectar a alguém por parecer, sei lá, estar sendo invasivo, ou por parecer realmente ser por puro interesse. Mas faz muito mais sentido você se apresentar, explicar o porquê você está ali, do que você simplesmente só chegar. Ou nem chegar, que é pior ainda, né? Faz todo sentido. E eu E, vou gente, apresentar. aproveitem, perdão, Rani, te interromper só ainda nesse ponto, aproveitem toda a comunidade que vocês têm lá de mentores, sabe? Vai na sua área, na área que você tem sentido, falou assim, poxa, eu sou aluno na UAR e vi que você é mentor. E aqui, de novo, não vou ser hipócrita. Ai, para cada um, Priscila, eu vou ter que fazer uma mensagem? Não, às vezes faz uma mensagem mais padronizada. Vi que você é mentor de lá, da área de produto, vi que você é mentor de data science. Olha aqueles que você se identifica um pouco mais pela bio, pela empresa, enfim, por aquilo que você queira, e vai até para vocês, por exemplo, poderem escolherem com quem vocês querem fazer, de repente, uma mentoria técnica, uma mentoria de carreira, como que a pessoa responde, a pessoa não responde, né? Às vezes não responde na hora, por enfim, uma questão de tempo, mas como que é essa pessoa no dia a dia? Isso vai fazer vocês também começarem a conhecer o outro. Com certeza. Eu imagino que se você entrar lá na nossa aba mentores, não tem nada mais estratégico do que você ver todos os mentores todas aquelas empresas, você vê o que faz sentido para você e você se conectar, fantástico. Tipo, também outra orientação extremamente valiosa. Usem e abusem das mentorias, é muito importante e dá para criar um networking muito bom. Verdade. Você prefere que eu compartilhe o material agora das ferramentas? Pode ser, gente. Até assim, né, para a gente não avançar muito aqui no tempo de vocês, eu trouxe aqui 2 exercícios, na verdade, que a gente de novo vai depois compartilhar com vocês, e depois a Rani vai dar andamento aqui para a gente falar um pouquinho de algumas sugestões, mas um exercício para a gente trabalhar a questão do ponto forte, ponto a desenvolver, além com base nas nossas percepções. Então, assim, pergunte para 3 pessoas, de novo é o que eu te falei, gente, cuidado com feedback, não escutem
também, sabe, de forma aleatória. Então, perguntem para 3 pessoas que te conhecem muito bem, em que situações você me chamaria para te ajudar a resolver? E aí, observe o que tem em comum nas falas das pessoas. E até, de repente, assim, pergunte um pouco mais mesmo, o que você acha que eu posso desenvolver? E aí você já vai ter resposta para uma das perguntas que nós trouxemos lá atrás. E de tempos em tempos, de repente daqui 6 meses, daqui 1 ano, procura outras 3. Será que mudou? Será que eu desenvolvi? Ou não? O segundo, gente, exercício aqui, eu vou deixar o link. A gente, às vezes, né, de novo, acha que as ferramentas, elas só são possíveis aí através de algumas coisas que a gente... não, de novo aqui, esse foi um post que a Wari fez, gente, eu faço questão de honrar a fonte, né, porque quando a Wari fez, eu falei, nossa, isso tem tudo a ver com o meu Talks, já vou salvar aqui. Então, descubra seus pontos fortes usando a análise SWOT. Aqui tem o link do exercício, a Rani até colocou aqui, e lá ele vai trazer o passo a passo. Então, assim, quais são aí as minhas fortalezas, quais são minhas fraquezas, quais são aí, né, os pontos que eu tenho que estar atento. E aí a gente vai trazer, pensando, né, uma ferramenta que a gente pensa, ela é mais técnica e ela se aplica também para a gente trabalhar o autodesenvolvimento, o autoconhecimento. Maravilha. Já deixei aí no chat se vocês quiserem praticar agora. E por fora, a gente já pediu para a Priscila já deixar alguns conteúdos extras recomendados que estão aqui também nesse doc. O doc eu vou estar compartilhando com vocês, mas eu vou deixar para a Priscila apresentar o que são essas recomendações para que vocês possam seguir. Bacana, gente. Então, assim, além disso tudo, se alguém quiser ir um pouco mais a fundo, eu sempre procuro ir em busca de fontes, né, mais seguras. Então, tem 10 cursos online que a Você RH divulgou agora recente, de autoconhecimento e saúde mental. Cada vez mais se fala em burnout, todas essas questões. Tem muitos aqui que são de universidade, acho que é pela Coursera também, então muito bacana, toda a ver com a linguagem tech aí, né? Eu falo já nossa, porque eu converso com vocês o tempo todo, então, embora eu não seja uma profissional tech, me considero sim também. Então, muito bacana, vale a pena, né, olhar, mas também, de novo, eu acho que com os exercícios que a gente trouxe aqui, já dá para trazer muita coisa, e sugestões de livros, gente. Então, o primeiro, eu não posso não falar dele, né, que é o Daniel Goleman, que é o pai aí da inteligência emocional. Ele conecta psicologia e neurociência, né, e nesse livro ele traz o conceito aí de mentes racionais e emocionais, como que aí isso pode influenciar, né, o destino de uma pessoa. E o segundo é meu queridinho, gente, aquele que eu falei para vocês lá, que foi fundamental, foi minha autoterapia. Eu li, chorava e falava, meu Deus, eu sou isso mesmo, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que eu fiz a leitura, né? Comecei em 2019, mas só consegui terminar no começo da pandemia, em 2020, e que a Brené Brown é uma autora, para mim, fantástica. Ela vem romper e trazer muito essa questão aí da vulnerabilidade, o quanto a gente aí, você curtiu, Lucas? Bacana. O quanto né, a gente entender dessa questão, né, que exatamente quando a vulnerabilidade ela não é sinônimo, ela uma questão de coragem. Quando hoje eu digo para vocês, gente, nas minhas mentorias eu falo das minhas vulnerabilidades, eu acho que isso me conecta às vezes tanto, sabe? Por exemplo, tem um ponto que eu falo que é super desafiador para mim no LinkedIn, eu faço, mas não é o que eu mais gosto de fazer. Se eu tiver que ficar me conectando com pessoas, eu me conecto. Agora, fala para fazer um post. E aí, por quê? Porque a minha exigência é comigo mesma, meu medo de alguém ir lá e criticar. Eu tenho sim, sabe, sou super vulnerável, mas eu tento não deixar ele me romper. Então, uma vez por semana, ou quando eu participo de eventos assim, eu trago sim e faço questão. Tem o TED que eu deixei, então o livro eu super recomendo. Tem, se vocês buscarem, jogar Google, enfim, vai ter resumos do livro, se vocês se identificarem, né? E tem o TED dela aqui, que é bem bacana, que é o Poder da Vulnerabilidade. Acho que esse TEDx já dá para ter uma pitadinha de quem é ela, e aí, se você curtir, né, dá, aí continua a leitura. E o último é um cara que, confesso para vocês que eu comecei a conhecer mais um cara, um fantástico, só Mário Sérgio Cortella, só um fantástico Mário Sérgio Cortella. Comecei a conhecer mais sobre Mário Sérgio Cortella, porque meu esposo é super fã, e ele também é um cara, acho que super disruptivo, né?
né? E esse livro, Por que Fazemos o que Fazemos, dele é bem focado nessa parte de carreira mesmo, né? Então, como as pessoas às vezes estão desmotivadas ou em dúvida, né, sobre algumas áreas da vida, propósito, né? E eu digo que assim, gente, muitas vezes a gente vai descobrir o nosso propósito no caminho, é no caminhar. Não fiquem se perguntando, não, eu tenho que descobrir o meu propósito. Não, vão caminhando. É no movimento que a gente... É o que eu falei para vocês, eu sabia que eu não queria mais só recrutamento, mas naquele momento que se apresentou para mim e minha oportunidade com a Revelo, foi recrutamento de TI. Comecei a aprender de uma área e aí eu conectei de novo com a área de orientação e aí eu fui fazendo a minha transição, porque foi uma transição, né? As pessoas deixarem de me reconhecer somente como, por mais que eu fizesse orientação de carreira, as pessoas só lembravam de mim como a headhunter, né? E como a headhunter de vagas, não como a headhunter que poderia desenvolver carreira. E aí eu fui fazendo essa transição também para mim. E hoje, né, as pessoas me procuram como a Priscila consultora de carreira, a headhunter às vezes, até porque, como eu falei para vocês, tem uma certa confusão de nomenclatura. Mas é hoje dessa forma que eu quero ser considerada. Não que a minha história não é importante, gente, todas as histórias são importantes. A sua, Rania, do Lucas, da Bianca, do Sérgio, do Paulo, do Bruno, do Lucas, de todos, das Bias, da Bianca, da Beatriz, tudo que vocês já fizeram, gente, construíram e trouxe vocês até aqui. Então é válido, independente de se tem conexão, se não tem conexão, ela te trouxe aprendizado, ela te desenvolveu, né? E ela vai contribuir para a sua jornada. Então, acho que é isso, gente. Acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso. Espero encontrá-los de alguma outra forma numa mentoria ou no LinkedIn. Acabei não deixando o link aqui, falha minha, Rani, mas só, se vocês jogarem Priscila Alcácer no LinkedIn, só tem eu e um outro perfil que eu abri em 2008, gente, vocês me perguntam até hoje, 2008. E que eu não sei o que eu fiz. Vocês vão ver que um tem a minha fotinha, outro, e o outro não tem nada. O outro sou eu mesma. Podem se conectar por lá, podem mandar mensagem. Vai ser um prazer continuar essa troca. E eu agradeço muito por vocês terem ficado até aqui, terem aí me ouvido e que eu tenha contribuído um pouquinho com cada um de vocês. Eu agradeço muito, muito, muito por essa noite, Priscila. Inclusive, até convidar o pessoal para te ajudar a fazer um post, né? Tirar um print aí do nosso encontro. Boa! Para ajudar, se vocês puderem ligar as câmeras, né? Para a gente poder registrar esse momento. O Lucas já ligou. Mais alguém vai querer? Aí o Sérgio aí também. Então, vou tirar um print aqui. Foi. Muito obrigada pela noite, pessoal. Obrigada pela participação. Aguardo Imagina, vocês. Paulo, fica tranquilo, viu? Não tem problema que não deu para abrir.